Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar de um teorema que possibilita calcular limites de funções compostas, ou nós podemos nos basear em funções compostas para calcular limites. Teorema: limite da função composta. Sejam f e g duas funções tais que a imagem de g está contida no domínio de f. Significa que a composição f composta com g é possível. Suponha que o limite de g de x com x tendendo a A é igual a um número, o zero. Então, podemos afirmar que limite com x tendendo a A de f de g de x é o limite de f de u com u tendendo a u zero. Ou seja, nós podemos aplicar o resultado desse limite aqui dentro dessa função. A prova do teorema fica a cargo do leitor, basta escrever as duas definições de limite, fazer a composição e juntá-las, né? E esse teorema vai facilitar o cálculo de limites, por quê? Né? Na prática, o que é uma composição de função? Quando você faz uma substituição de variável, você está criando uma composição de funções. Né? Vamos a um exemplo. Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo, o que nós poderíamos fazer? Em uma primeira leitura, você poderia expandir esse binômio aqui elevado à quarta, ia ficar uma expressão bastante grande, depois você ia tentar fatorar para levantar a indeterminação. Uma coisa que a gente examina aqui, a primeira coisa que a gente deve fazer, né, é fazer uma substituição para ver se há problema, porque se não houver problema, não há o que fazer, né? Então, aplicando o limite com x tendendo a 1, você vai ter aqui 2, a quarta dá 16 menos 16, 0, 1 menos 1, 0. É uma indeterminação. Bom, além de pegar isso aqui e expandir, você poderia também tentar fatorar esse termo que tem aqui em cima, né? Ele pode ser escrito como uma diferença de quadrados, enfim, seria possível fazer. Mas eu vou mostrar uma outra forma. O que está complicando aqui esse limite? O que está complicando, tornando ele mais difícil, é esse termo aqui. Então, eu posso adotar uma substituição de variável, chamar esse termo aqui de uma determinada variável. Eu vou estar criando uma composição de funções aqui dentro. Eu vou estar escrevendo uma função em função de u, e u sendo uma função de x, e eu posso calcular o limite em u equivalente. Então, vamos lá. Vamos adotar u é igual a 3 menos x ao cubo. O que eu preciso aqui para transformar o limite em u? Isso aqui vai virar um u à quarta. Eu preciso achar quanto equivale o x ao cubo. Se eu tirar o x ao cubo aqui, eu vou ter que x ao cubo, passa o x ao cubo para cá, passa o u para lá, é 3 menos u. E a tendência, quando x tende a 1, o u vai tender para 3 menos 1 ao cubo, que é 2. Então, eu posso dizer que aquele limite pode ser reescrito como limite em u, com u tendendo a 2, de u à quarta menos 16 sobre x ao cubo vale 3 menos u menos 1. Bom, qual é a diferença? Nós temos função racional na primeira e na segunda. Agora aqui, nós não temos uma potência quarta para desenvolver, né? O que a gente pode fazer aqui? Bom, vamos tentar uma fatoração. Uma simples substituição de variável não vai fazer a determinação deixar de existir. Aqui eu posso interpretar como uma diferença de 2 quadrados, né? Então, ele pode ser escrito como u ao quadrado menos 4, u ao quadrado mais 4. Aí, aqui no denominador, eu posso escrever 2 menos u.
Posso fatorar novamente o numerador, né? Porque u ao quadrado menos 4 é a diferença de u ao quadrado com 2 ao quadrado. Então, fica u menos 2, u mais 2. U ao quadrado menos 4 não é fatorável, mais 4 fica do jeito que está, né? E aqui eu posso escrever um u menos 2 com o menos do lado de fora, né? Bom, aí eu tenho termos semelhantes que eu posso cortar, que é o u menos 2. Quando eu faço isso em determinação levantada, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar um limite com u tendendo a 2, o menos 2 que multiplica u ao quadrado mais 4. Fazendo a substituição, fica menos 2 menos 2 que multiplica 2 ao quadrado. Perdão, é u mais 2 aqui. 2 mais 2 que multiplica 2 ao quadrado mais 4. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8. 4 vezes 8, 32. Então, o limite dá menos 32. Então, a substituição de variável é um caminho possível. A única condição para a substituição de variável dar certo é que você substitua todo o limite. Aqui eu tinha um limite em x, aqui eu adotei as condições necessárias e transformei todo o limite em u. Bom, pessoal, vamos a um novo exemplo aqui. Da maneira como esse limite está escrito aqui, nem dá para fatorar, né? Vamos fazer, para não perder o hábito, a substituição, para ver se realmente dá uma indeterminação. Então, fica 1 ao quadrado mais 3 menos 2 sobre 1 ao quadrado menos 1 dá 0 sobre 0. E aí, o que nós devemos fazer? O meu problema aqui é a raiz quadrada. Então, a substituição interessante é uma substituição que faça essa raiz quadrada deixar de existir. Então, eu vou chamar o que está dentro da raiz quadrada de u ao quadrado. Por quê? Quando eu substituir o u ao quadrado lá dentro, vai ficar u. Bom, o que nós precisamos para substituir o limite todo? Eu preciso do x ao quadrado para colocar aqui embaixo, né? Então, eu posso escrever que x ao quadrado vai ser u ao quadrado menos 3, e que quando x tende a 1, u ao quadrado vai tender a 1 ao quadrado mais 3, que dá 4, e se o u ao quadrado tender a 4, significa que o u tende a 2, né? Então, vamos reescrever o limite agora na variável u, vai ficar um limite com u tendendo a 2 de raiz quadrada de u ao quadrado menos 2 sobre u ao quadrado menos 3 menos 1. Né? Aqui vai ficar limite com u tendendo a 2 de u ao quadrado sai da raiz u, e no denominador eu vou ficar com u ao quadrado menos 4. Professor, posso substituir? Até pode. Se substituir, não vai dar em nada, vai continuar indeterminado. A indeterminação, ela só acaba no momento em que você cancela alguma coisa. No caso, se u aqui tende a 2, eu tenho que cancelar um u menos 2. Aí você vê que o denominador ele pode ser fatorado. Então, vai ficar um u menos 2 no numerador. No denominador, vai ficar um u mais 2, que multiplica u menos 2. Posso simplificar por u menos 2, né? Vai ficar um limite
com u tendendo a 2 de 1 sobre u mais 2, aplicando limite, vai ficar 1 sobre 2 mais 2, que dá 1 sobre 4. Então, veja que nesse caso, a fatoração, no exemplo anterior, nós poderíamos aplicar a fatoração, expandir o binômio, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho. Nesse caso aqui, nem a fatoração resolveria. Você poderia até pensar numa fatoração completamente contra-intuitiva para resolver, mas não seria algo elementar. Uma outra técnica que costuma se adotar é o uso do fator racionalizante para levantar a indeterminação. O que acontece, né? Nós já vimos, né, ou vocês já viram com muita frequência que, de uma maneira geral, quando você tem um resultado com um radical no denominador, costuma-se eliminar esse radical do denominador, porque, historicamente, para fazer um cálculo sem calculadora, era muito mais fácil pensar numa raiz quadrada no numerador do que no denominador. Hoje em dia, com o cálculo computacional, isso aí deixa até de ter sentido. A gente só acha mesmo a solução um pouco mais elegante, né? Mas quando você aplica o fator racionalizante em uma fração, ela muda a cara. E quando ela muda a cara, pode ocorrer alguma simplificação que ajude a você resolver o problema. Bom, pessoal, vamos a um outro exemplo. Você veja que esse exemplo aqui é o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente vai usar uma outra forma, né? Ao invés de pensar na substituição, eu vou aplicar aqui o que a gente chama de técnica do fator racionalizante, né? Quem seria o fator racionalizante dessa expressão? O fator racionalizante é um fator tal que vai eliminar a raiz quadrada, cúbica, que tiver no problema. No caso, eu tenho uma diferença em que eu tenho uma raiz quadrada aqui. O produto notável que envolve quadrados é o produto da soma pela diferença, que vai ficar um quadrado menos outro quadrado. Então, se eu quiser eliminar uma raiz, eu vou ter que elevar ao quadrado. Se eu tiver esse termo, o termo que eu vou usar para completar é esse. Ou seja, eu vou trocar o sinal aqui. Eu tenho uma diferença e vou escrever uma soma, certo? E aí eu vou, obviamente, seguir com as minhas contas, né? O que vai acontecer aqui no numerador? No numerador, eu tenho um produto de uma soma por uma diferença, eu vou manter essa soma, eu vou elevar ao quadrado os dois termos, né? Então, eu vou ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E no denominador, eu vou fazer essa operação. Eu não vou efetuar a multiplicação, porque no final, o que vai acontecer? No final, eu vou ter que fatorar para cortar alguém. Então, não faz sentido. Eu vou simplesmente copiar aqui, manter acumulada a expressão. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 1, que multiplica a raiz de x ao quadrado mais 3 mais 2. Então, resolvendo o numerador, eu vou ficar com aqui, vou ficar com x ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai sair da raiz, vai ficar um x ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3 menos 4 vai ficar x ao quadrado menos 1. E o denominador eu repito. Pessoal, eu copiei eu tive um errinho aqui na hora de copiar, eu vou corrigir aqui esse sinal. Pronto. Veja que aqui, né, nós temos dois termos semelhantes, né, no numerador e denominador, eu posso cortar, né, e aí eu vou ter uma expressão que
provavelmente não vai ter mais problema de indeterminação, porque eu já efetuei um corte. Não vai dar mais 0 sobre 0, porque deu 1 no numerador. Substituindo a tendência, 1 sobre raiz de 1 ao quadrado mais 3 mais 2. 1 ao quadrado mais 3 dá 4. A raiz de 4 é 2. 2 mais 2 dá 4. Então, bom, pessoal, vamos a um novo exemplo, né? O primeiro passo aqui, sempre que você pega um limite, é fazer uma substituição para ver se, de fato, ele continua indeterminado, né? Ou se, de fato, ele é indeterminado. É claro que 95% dos limites que vocês vão resolver, eles vão estar indeterminados. Mas é bom sempre fazer a conta para evitar problemas. Porque se ele não for indeterminado, não vai ter fatoração para fazer. Você vai ficar louco procurando uma fatoração, um método, e não vai sair, né? Bom, aplicando aqui a tendência, x tendendo a 1, né? No caso, 7 mais 1 dá 8, a raiz cúbica de 8 é 2, e aqui vai ficar menos 1 mais 1, ou seja, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí a pergunta é, aqui eu vou procurar um fator racionalizante. Bom, aqui nós vamos procurar um fator racionalizante. Quem vai ser o fator racionalizante de uma expressão como essa? Não vão na conversa de simplesmente trocar o sinal. Por quê? Só vai funcionar trocar o sinal quando você tiver uma raiz quadrada aqui. Porque o produto da soma pela diferença, ele eleva ao quadrado. Só que elevar ao quadrado não adianta, porque aqui é uma raiz cúbica. Aí, se nós formos lembrar, qual é o produto notável que eleva ao cubo? É esse daqui, ó. X ao cubo menos y ao cubo é x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então, o que que eu tenho? Eu tenho esse termo aqui e quero fazer chegar nesse. Então, o meu fator racionalizante vai ser esse daqui, ó. Eu vou pegar o primeiro e o segundo termo, que são raiz cúbica de 7 menos x e o 2, e vou fazer quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas assim, é grande? É, mas só tem tamanho. Então, eu vou pegar o termo, o primeiro, ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vou colocar ele no numerador e no denominador. Certo? Bom, vamos à escrita agora. No numerador, o que vai acontecer no numerador? Eu vou ficar com limite, com x tendendo a menos 1. O numerador, quando eu fizer a multiplicação desse termo por esse, eu vou elevar o primeiro e o segundo termo ao cubo. Então, eu vou ficar com 7 menos x na raiz cúbica ao cubo, menos 2 ao cubo. E no denominador, eu vou ter que fazer essa operação aí, que eu não vou abrir essas contas, porque quando chegar lá na frente, se houver quando eu for cortar alguma coisa, eu vou ter que fatorar. E aí eu vou ter que ter o trabalho de montar essa fatoração de novo. Então já está fatorado, eu vou deixar da maneira como está, né? Então vou colocar aqui um x mais 1, que multiplica a raiz cúbica de 7 menos x ao quadrado, mais 2 raiz cúbica de 7 menos x, mais 4. Então, eu tenho esse termo aqui. Vou colocar um colchete aqui para fechar ele.
eu vou ficar com limite. No denominador, eu vou só repetir a expressão. E no numerador, eu vou desenvolver. Então, eu vou ficar com 7 menos x, raiz cúbica ao cubo, a raiz vai embora. Então, fica 7 menos x menos 8. Então, fica 7 menos x menos 8. Que dá o limite com x tendendo a menos 1. Vou repetir o denominador. O numerador vai dar quanto? O numerador vai ficar menos x menos 1. Como eu tenho um x mais 1 no denominador, eu posso colocar esse menos embaixo e eu fico com menos x mais 1. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz a racionalização, automaticamente apareceu o termo que eu ia cortar, que é justamente levantar a indeterminação. E aí, basta para eu calcular o limite, substituir essa tendência aqui. Fazer isso aí com cuidado, porque a expressão é um pouquinho grande, né? Para evitar erro de conta. Em cima vai ficar menos 1, né? Ficou o sinal. E no denominador vai ficar a raiz cúbica de 7 menos 1 ao quadrado mais 2 raiz cúbica de 7 menos 1 mais 4. Bom, 7 menos 1 vai dar 8. Raiz cúbica de 8 é 2, 2 ao quadrado, 4. Aqui vai ficar 2 raiz cúbica de 8, que é 2, vai dar 4. E aqui vai ficar 4. Então fica 1 sobre, menos 1 sobre 12. Esse é o resultado. Bom, pessoal, então é isso. Para resolver limites em expressões que aparecem esse tipo de radical, é só lembrar dos dois fatores racionalizantes, né? Quando você quiser elevar ao quadrado, se tiver raiz quadrada, é só você lembrar que o fator racionalizante de x menos y é x mais y, então basta você trocar o sinal, e quando você tiver uma raiz cúbica, lembrar que o fator racionalizante de x menos y, que é a expressão que vai estar lá, vai ser x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E eu me despeço de vocês pedindo que vocês peguem as notas de aula e resolvam exercícios. A maior parte dos limites vocês já são capazes de calcular agora. Obviamente, limites que envolvem números, né? Nós ainda não fizemos a expansão, a extensão do conceito de limites. Não temos nada com a simbologia do infinito ainda para resolver. Bons estudos a todos e até a próxima.